falei para vocês, né? Como o tema dela é intercorrências com a toxina botulínica. Por quê, né? Será que eu devo me preocupar com as intercorrências que, de repente, podem vir a acontecer? Será que tem chance, não tem chance? Enfim. Então, gente, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, trabalhar com a toxina botulínica é muito, muito, muito seguro. Quando acontece a intercorrência? Quando realmente há uma falha na aplicação, tá? Então, quando alguma etapa a gente passou, quando a gente não conseguiu avaliar um padrão muscular da forma adequada, enfim, quando a gente tem realmente alguns fatores, e normalmente ele vem quando a gente vai ousar um pouquinho mais nos nossos procedimentos. Então, apesar da gente não ter histórico, né, não ter relatos de alunas que tenham feito o curso e tenham tido problema com a toxina botulínica, eventualmente a gente pode ver na internet, pode, né, acabar, enfim, precisando de ajuda, enfim. Então, eu quero que vocês entendam justamente por que acontece a intercorrência e se ela acontecer, qual vai ser o caminho, né, que a gente vai tomar. Como vocês que estão aqui já sabem, eu sou a prof. Giovana Cervellini, sou especialista na área, então eu sempre, né, sempre que eu falo dos temas injetáveis, e aí a gente pode pensar em todos os injetáveis na estética, tanto é que a gente tem um grupo de estudos que é o injetáveis na estética, porque apesar de eu ter alunas aqui que são de bioestimulador, da botulínica, de preenchedores, e o grupo de estudos em si do injetáveis, a gente aborda justamente, né, as aulas que eu venho trazendo nas terças-feiras, é justamente sobre todos esses temas dos injetáveis na estética. Então, eu sou especialista na área, sou reconhecida hoje nacionalmente na área desse universo dos injetáveis na estética, porque a gente sai desde um intramuscular muito bem aplicado, uma soroterapia, até então toxina botulínica, bioestimulador, preenchedor, skin booster, enfim, né? Tudo que a gente realmente pode pensar que tem relação com a intradermoterapia. E uma coisa, gente, sempre, né, que eu deixo bem claro, quando a gente fala em injetáveis na estética, muitas vezes a gente pensa no injetável sendo ele exclusivamente a agulha. Quando não, a gente tem aí outros 2 dispositivos. Então, eu tenho as seringuinhas com agulha, tenho as cânulas e tenho a pressurizada, que também é uma forma de fazer entrega intradérmica. Então, também é uma técnica injetável, tá? Só para vocês entenderem, porque vocês também me mandam essa dúvida no direct, me mandam às vezes no WhatsApp, ficam confusas quando é um, quando é outro. Então, quando a gente trabalha com injetáveis tradicionais, quando vocês vêm me falando, os injetáveis tradicionais, normalmente eu estou me referindo às agulhinhas. E se é intradermo pressurizada, como vocês já sabem, o dispositivo de pressão. E aí, essa foi a imagem dessa intercorrência de assimetria de sorriso que acabou acontecendo, né, gente? E eu mandei para vocês ontem, fiz enquete, abri caixinha no meu perfil e falei, gente, se fosse com vocês, o que vocês fariam? O que aconteceria, né? E aí foi muito engraçado, porque eu tive uma aluna que respondeu, eu morria. E muitas vezes eu vejo que as profissionais, diante das intercorrências, todo mundo quer muito fazer o procedimento, mas muitas vezes esquece e tenta ousar, como eu falei, né? Esquecendo das possibilidades de intercorrência, tá, gente? Então, assim, uma coisa que eu falo muito para vocês, quando eu venho ensinar uma coisa, é porque a gente já entendeu o que faz sentido, qual a quantidade de produto que eu posso utilizar, qual a técnica de mapeamento que eu vou utilizar, o que eu vou trabalhar, qual o recurso. Falando da toxina botulínica, que é o tema da aula de hoje, né? Quantas unidades? Porque o que acontece? Vocês me mandam muito assim, prof, e eu posso trabalhar com 5 unidades? Se vocês viram dentro da sala de aula, né, dentro lá da plataforma do curso, que determinada musculatura a gente trabalharia com 2, eu tenho que entender como eu vou fazer essa distribuição. Por que, de repente, 5? O que te fez pensar que seriam as 5 unidades? Tá? Por quê? Porque normalmente, quando a gente pensa em toxina botulínica,
As intercorrências, além dos pontos de aplicação e principalmente quando a gente não respeita as margens de segurança ou quando a gente aplica um volume maior do que o necessário para cada musculatura, a gente pode causar, sim, a intercorrência, tá, gente? Então, a primeira coisa, eu não tô vendo vocês e não tô ouvindo vocês. Quero que vocês parem para pensar e me digam o que seria da ação de vocês, o que vocês fariam caso uma cliente chegasse com essa assimetria de sorriso. Abram o áudio para eu poder escutar o que vocês vão me dizer, porque senão eu vou ter que sair aqui da minha imagem. Vocês olhando, a cliente chegou, sorriu, mas vocês não trabalham com aplicação na região de terço médio e terço inferior. Vocês conseguiriam identificar o que causou, gente? Até porque, olha só, a gente tem o quê? Essa expressão que a cliente está fazendo, ela está fazendo uma expressão de sorriso, tá? Então, aqui, ó, a gente percebe que a gente consegue fazer essa movimentação e aqui, nesse lado, a gente tem esse lábio superior que não sorri. A abertura aqui, ela tá um pouquinho mais limitada que este lado, né, que é a hemiface direita. E aí eu gostaria de saber, vocês conseguiriam identificar o que aconteceu de errado aqui? Eu acho que na hora que ela foi fazer, ela pegou o levantador do lábio superior e da asa do nariz, ao invés de pegar só o nasal. Quem tá falando? Que eu não consigo ver. Paloma. Paloma? Beleza, Paloma. Mais alguma sugestão, gente? Vamos pensar juntas. É uma aula interativa, porque as aulas de terça-feira, a partir de hoje, são interativas, hein? Mais alguém pensou em mais alguma possibilidade? Não? Ninguém pensou? Ninguém se viu com uma cliente assim? Benza a Deus que não, né? Ninguém teve uma cliente dessa. Mas ninguém se viu numa condição dessa? E se chegasse? Bem, gente, Paloma, na verdade, não foi levantador do lábio superior. Até, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Além da gente não ter, né, aqui a abertura dessa região aqui do sorriso, percebam que o movimento dessa região aqui, ó, desse sulco nasolabial, em que a gente também teria, né, esse repuxamento da musculatura para fazer o sorriso, ela também não acontece, tá? Essa cliente, ela veio para fazer a aplicação e ela fez as aplicações tradicionais. Então, a gente não fez aplicação, a gente não, porque não é minha cliente, tá, gente? Só para modo de dizer. Então, aqui, a gente não fez aplicação no nasal, foi feita aplicação em orbicular da área dos olhos, região de glabela, né, complexo glabelar, e a região de frontal. Então, trabalhamos exclusivamente essa região da área dos olhos e terço superior. Tem outro palpite, então. É um palpite, mas você está no caminho certo. Importante que você tenha pensado que poderia ser, tá? Então, é isso aí. Que foi feito no orbicular do olho, talvez mais profundo, no zigomático maior. Perfeito. Exatamente isso que aconteceu. O que acontece, gente? Sempre que a gente trabalha com toxina botulínica, lembra que eu falo para vocês, gente, musculatura do orbicular do olho, ela é uma musculatura superficial. Aqui eu trouxe uma imagem que é a imagem de literatura mesmo, tá, gente? O que eu quero que vocês notem? Essa porção aqui de orbicular dos olhos, ela não tem tecido subcutâneo, ou seja, ela não tem gordura nessa região. O que faz com que sempre que eu vou trabalhar nessa região de orbicular do olho, eu precise trabalhar com a minha agulhinha entregando essa toxina botulínica mais superficial. Além, né, de não ter esse subcutâneo, gente, essa região de pálpebra é a nossa região de pele mais fininha. Então, a gente tem 0,4 milímetros quando a gente está numa idade legal. Então, assim, se a gente pensar, né, aqui ela vai ter os 0,4, porque ela é uma cliente jovem. Agora, se a gente pegar uma cliente com uma idade mais avançada, pode ser que ela tenha uma espessura ainda menor da pele dessa região.
Por isso que é sempre importante a gente conseguir angular bem a nossa agulhinha para ver que ela realmente está superficial. Por quê? Aqui, um pouquinho mais à frente, tem uma imagem, e isso que eu quero destacar para vocês, quanto ao orbicular dos olhos, eu tenho aqui essa porção, orbicular dos olhos. Mas ele tem uma leve camada que passa por cima do zigomático maior e zigomático menor, que eu vou voltar aqui nessa imagem agora que ele vai estar mais visível, tá? Então aqui, ó, eu tenho zigomático maior e zigomático menor, que acaba estando um pouquinho abaixo da região do meu orbicular da área dos olhos. Isso quer dizer que se de repente eu aumento ou a quantidade das minhas unidades, se eu for trabalhar na pressurizada, por exemplo, a gente sabe que sempre que a gente aumenta o nosso volume, a gente tem uma entrega aprofundada. Sempre. A entrega de intradermoterapia pressurizada, a gente varia a nossa região-alvo conforme o volume da entrega. Então, se eu vou trabalhar na região de orbicular dos olhos, que é uma fibra muscular que está ali inserida à pele, ao tecido epitelial especificamente, e ainda é uma musculatura superficial, se eu coloco 3 unidades, eu já vou ter um aprofundamento, chegando a um zigomático menor ou ao zigomático maior, porque eu vou ter uma entrega ampla, né? Eu vou aprofundar essa minha região do ativo. Agora, se eu vou trabalhar com a minha agulhinha e eu, ao invés de angular naqueles 15 graus, eu vou lá e angulo a 45 graus ou 90 graus, como eu já vi gente fazendo, eu vou fazer a entrega da minha toxina a nível de zigomático, maior ou menor. Percebam, gente, ele tá com a inserção aqui dele justamente no região de orbicular dos lábios, que é o que aqui a gente não tem o movimento. Então, o que aconteceu nesse caso de aplicação? A gente teve uma aplicação fora da nossa linha de segurança. Qual que é a minha linha de segurança quando a gente pensa em orbicular da área dos olhos, gente? Um dedo. Eu tenho que ter esse controle de reborde ósseo e musculatura. Eu tenho que estar dentro disso, tá? Porque fora disso, eu posso começar a trabalhar fora das minhas regiões de segurança. E aí sim, eu posso ter uma intercorrência, que é o caso daqui, do que aconteceu aqui. A gente teve uma intercorrência de uma assimetria importante, né? Claro, é possível da gente melhorar? Sim, gente. A gente vai ver ali na próxima imagem, uma outra intercorrência que eu peguei na internet, que já é um pouquinho pior, tá? Para a gente conseguir melhorar a condição. Qual que é a nossa segurança ao se trabalhar com a toxina botulínica diferente de outros materiais? Eu fico tranquila que eu sei que essa intercorrência, essa assimetria, caso eu não conseguisse corrigi-la, eu sei que a toxina botulínica vai ter aí uma ação de 3, 6 meses, mais ou menos. Então, a gente vai ter o brotamento neuronal, conforme vocês viram nas aulas teóricas, e essa evolução, né, essa recuperação do movimento, ele vai começar a acontecer por conta desse brotamento neuronal. Existem recursos, obviamente, que a gente pode trabalhar, como vocês viram dentro do curso, que a gente, de repente, pode trabalhar com um microagulhamento, por exemplo. Eu vou trabalhar com um microagulhamento na minha região de aplicação, onde eu vi que eu relaxei essa musculatura. Então, nesse caso, nessa porção aqui, com aplicação associada do DMAI numa concentração alta, eu posso variar ali entre 4 a 8% desse DMAI. Para quê? Para eu induzir uma rigidez muscular, porque o DMAI, ele é um precursor da acetilcolina. Então, quanto mais acetilcolina esse meu organismo começar a ter na região, porque ele vai liberar acetilcolina. E essa acetilcolina não vai ter um receptor, um neurônio, né? Receptor, um pós-sináptico, para se ligar e fazer a contração muscular. O que esse organismo vai pensar? Opa,
eu estou tendo muita vesícula de acetilcolina. Lembrando, né, gente, o nosso corpo é inteligente. Então, ele vai perceber, poxa, eu estou tendo muito acetilcolina, estou tendo neurotransmissor e não estou tendo receptor. O que eu vou fazer? Vou compensar. Vou acelerar esse processo de brotamento neuronal para eu conseguir o quê? Recuperar esse movimento aqui. Agora, obviamente que a cliente, se ela chega numa condição dessa, ela não quer esperar 3, 4, 5, 6 meses para começar a ter a correção do sorriso. Então, a gente precisa saber que é possível a gente fazer o quê? Deixar o outro lado do mesmo jeito. Então, a gente corrige a assimetria. Claro, vai ter ali, né, um sorriso mais curto, vai ter uma limitação quanto ao movimento, porém, não vai ter uma assimetria como essa. Se fosse uma cliente minha, eu com certeza teria, sim, feito o relaxamento dessa região aqui, de zigomático, tá? Então, o que eu preciso fazer? Fotodocumentação. Eu vejo o que eu fiz na minha aplicação passada, com aquela ficha que vocês têm dentro do curso, me certifico quanto eu coloquei de unidades em cada pontinho de aplicação, para a gente justamente conseguir buscar o quê? A correção desse lado aqui, tá? Para a gente conseguir voltar para como está essa região aqui, buscando então esse relaxamento, tá, gente? Então, é importante que sempre vocês tenham a fotodocumentação. Uma coisa que eu tenho feito aqui na clínica, o meu sistema eu consigo inserir as fotos dos meus clientes. Então, eu mapeio, faço a foto do antes e depois, faço toda a evolução, tudo certinho, né? Mas o que eu vou fazer? Eu faço o mapeamento dos pontinhos de aplicação, tiro foto e isso vai para o meu sistema também. Isso faz com que eu tenha o quê? Controle. Então, eu sei exatamente o quanto eu apliquei, eu anoto as unidades do ladinho, eu coloco escrito o que tem, o que não tem, para justamente lá na minha, né, no retorno dele, eu saber exatamente o que eu fiz. Numa segunda sessão, numa terceira sessão, eu vou refinando essa minha técnica de aplicação, minimizando cada vez mais a necessidade de ajuste e correção. Tanto é que eu tenho clientes aqui na clínica que nos dias de hoje a gente já nem faz ajuste, como eu falo para vocês. Por quê? Porque a gente vai refinando tanto o nosso olhar quanto também o padrão muscular de cada cliente, mas por quê? Porque eu tenho tudo isso documentado. Entende? Então, isso facilita muito na nossa evolução, tá, gente? Então, aqui é o nosso primeiro ponto, tá? Ficou claro, gente? Quanto a essa assimetria, alguma dúvida? Ou tudo certo? Tá aí? Ó, notícia agora fresquinha, viu? Acabou de sair a votação do Business Awards, que eu tô concorrendo também como melhor professora. Então, ó, vou suspender todos os certificados, vou suspender grupo de estudo se não tiver votação de vocês, hein, gente? Então, ó. Ai, já tô como finalista! Eles estão como finalista. Com quem que eu tô concorrendo? Gente, eu já tô como finalista, eu nem tô sabendo disso tudo. Legal. Ó, vocês estão sabendo junto comigo, tá? A sorte de vocês que hoje eu tô tão focada aqui no assunto, porque senão eu já ia chorar também, tá? Então o olhinho já tá, ó, cheio de lágrima. Então vocês já sabem, vocês vão ter que ir lá e votar. Depois eu vou mandar lá nos grupos o link para vocês. Tá, voltando então para aula. Nenhuma dúvida, né, gente? Tudo certo? Lembrando que eu tô sem chat aberto. Me falem, por favor, por áudio. Tudo certo. Vou seguir. Então, aqui, os outros aspectos importantes, quanto o orbicular dos olhos, tá, gente? Deixa eu ver se não perdeu minha conexão aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu só espelhar de novo. Foi muito
emocionada, gente, de verdade. Que eu fiquei sabendo que eu fui indicada, a gente não se indica, tá? Só para vocês saberem. Você tem que entrar lá por indicação. Então, eu fiquei sabendo que eu fui indicada. E aí eu tô lá no pé deles. E aí, quando abre votação? Quando abre votação? E ó, ninguém falando nada. Até esses dias eu estava pensando, falei, parei de pensar. E aí agora, ó, finalista, gente, é muito top. Deixa eu tentar de novo, gente. Só um minutinho. Senão, qualquer coisa eu volto para... Agora foi. É tipo aula ao vivo aqui, gente. É tipo aula ao vivo, tá? Tipo sala de aula mesmo. Vocês fazendo parte do que dá certo e do que não dá também, tá? Então, sala de aula raiz, virtual, online, cada um aí no seu cantinho, mas como uma sala de aula mesmo. Vamos ver, ele tá indo. E ele não foi. Peraí, vamos lá de novo. Última tentativa, tá? Eu nem vou poder falar que é a internet, porque a gente trocou por uma internet velocidade de foguete aqui. Justamente para otimizar. Então, dessa vez deve ser o aplicativo. Não, ele não vai. Deixa eu voltar aqui, gente. Vou mudar aqui a posição da minha câmera. E aí vou compartilhar com vocês de volta. Peraí. Deixa eu voltar. Não está indo. Vou abrir aqui, tá? Peraí. Deixa eu pôr aqui. Aí, foi. Beleza, voltei aqui, pessoal. Então, ó, aqui, como eu mostrei para vocês antes, né, que são outros pontos importantes, então, quanto ao cuidado da aplicação. E agora, gente, evoluindo um pouquinho, essa é uma outra intercorrência. Agora eu tô vendo o chat, tá? Se vocês quiserem mandar alguma coisa no chat, podem mandar. Foi uma blogueira dos Estados Unidos que fez a aplicação da toxina botulínica e ela postou e foi mostrando pra gente toda a evolução do tratamento que ela fez. Alguém aqui viu já esse antes e depois? Contem aqui pra mim. E que vocês, se vocês já viram, se vocês já sabem o que foi feito. Aqui, gente, só para vocês entenderem, ela fez, essa daqui foi a primeira, deixa eu voltar aqui para apontar. Essa daqui foi a primeira aplicação, e aí ela voltou para fazer o retorno. E quando ela fez o retorno, ela ficou desse jeito aqui. E no relato dela, ela diz, ai, gente, eu fiz a aplicação da toxina botulínica, e quando eu voltei para fazer a sessão de retorno, a sessão de ajuste, eles aplicaram exatamente nos mesmos lugares que eles haviam aplicado anteriormente. Então, aqui o que até ela falou assim, até quando eu fui questionar quanto a quem me atendeu, quanto a formação e tudo, depois ela chegou, né, a informação de que a pessoa não tinha capacitação, ela era indicada ali dentro de uma clínica, ela tinha um responsável técnico, mas não era ela que era a formada, tá? Então, por isso que o quê? Ela não soube o que fazer. E exatamente, nesse caso aqui, a gente teve o quê? Uma pitose. A gente teve uma pitose de pálpebra e a gente teve uma leve pitose de sobrancelha. Então, aqui, né, uma pitose
palpebral bem acentuada, tanto é que a gente percebe. E aqui, gente, olha só, enquanto nesse olho aqui a gente teve essa ptose palpebral, nesse aqui a gente teve o quê? Compensação com arqueamento, bem significativo. Pela abertura do olhar, como está nessa foto aqui, eu acredito que ela fez um pontinho bem aqui abaixo da sobrancelha, que se chama Magic Point. Esse Magic Point, ele é para justamente a gente conseguir fazer uma correção da abertura dos olhos. Só que quando que a gente utiliza? Quando a gente tem uma cliente, por exemplo, que tem uma pálpebra mais caída, quando a gente tem uma cliente que tem, né, um olho que tem aquele aspecto mais cansado, enfim, não seria o caso dessa cliente aqui de fazer o uso. Então, o que aconteceu? Nessa ptose palpebral, gente, o que acontece? Esse Magic Point, bem aqui, ó, nessa região aqui, por trás do músculo orbicular, a gente tem o músculo levantador da pálpebra. Então, se foi feita a aplicação numa região inadequada para fazer essa abertura do olhar, ele provavelmente teve a migração para esse músculo elevador da pálpebra. E aí, o que a gente teve? Essa ação. O que aconteceu? A pálpebra pesou, né? Ficou o olhinho mais fechado. Enquanto aqui nesse ele teve a abertura do olhar e a compensação para fazer elevação de sobrancelha. Tanto é que aqui no pós-retorno a gente percebe, ó, que esse olho ele já está com uma característica normal, ele não está tão aberto como esse. Então, o que foi feito? Foi feito o relaxamento. Provavelmente foi feito o relaxamento dessa região aqui. Por quê? Porque eu não tenho ação só na pálpebra, como eu tenho também a ação na sobrancelha. Eu tenho o relaxamento de ambos, tanto é que aqui eu tenho uma sobrancelha bem arqueada, bem reta, enquanto aqui já não tanto. Então, gente, quando a gente está diante de uma intercorrência como essa, a gente, né, já fica um pouco mais limitado quanto à correção. Por quê? Se eu tive a ptose palpebral, ou se eu tenho uma ptose de sobrancelha, gente, isso até a gente vai fazer uma aula de estudo de caso, foi um retorno de cliente que eu tive, a gente fez na região de frontal, e o que acontece? Musculatura masculina, atleta de alta performance, a testa como um todo ficou legal. Fez a suavização, né? A gente não paralisou porque ele não gosta, fez a suavização do movimento da ruga, mas essa linha aqui de sobrancelha, ela ficou ali formando uma linhazinha ou outra. Só que eu estava dentro da minha linha de segurança. Então, se eu saio também da minha aplicação de corrugador do supercílio, que vocês têm a marcação, né? A aplicação que eu posso fazer no início ou na cauda. Se eu fujo muito da minha cauda do supercílio, eu posso ter o quê? Migração para orbicular, onde tem inserção com frontal, e ter relaxamento com a ptose de sobrancelha. Então, a gente tem aí uma outra intercorrência. Já não é tão comum, a gente tem na literatura, até eu falei na imersão para vocês, que 3,9 das intercorrências, né, que acontecem, que é o maior número, são relacionadas à ptose palpebral. Então, ptose de sobrancelha existe também. E o que acontece? Por que ela acontece? Exclusivamente por técnica inadequada de aplicação. Por que aqui, nessa modelo, a gente teve também uma ptose palpebral? Exclusivamente por falta de cuidado de aplicação. Naquele outro, né, naquela outra intercorrência, por que a gente teve intercorrência? Justamente por conta do quê? Eu fiquei fora da minha linha, da minha margem de segurança e acabei trazendo essa toxina botulínica para outra região. Até, gente, voltando um pouquinho ali para a aplicação que foi feita em relação a zigomático maior ou menor, quando a gente traz essa toxina também muito para dentro, que a gente pega zigomático menor especificamente, quando a pessoa sorri, o maior vai trazer o sorriso e o menor vai estar travado. O que ele vai fazer? O que a gente chama de efeito prateleira. Então, fica um sorriso marcadinho. Por quê? Porque parte da pele vem e outra parte não vem. Então, a gente precisa entender realmente do quê? Da parte de anatomia muscular. Preciso entender onde tem origem, onde tem inserção.
Que região que a gente tem subcutâneo? Poxa, eu vi que pálpebra não tem, é por isso que eu superficializo a minha aplicação. Por isso que eu não vou aumentar volume, entende? Por isso que eu vou angular diferente a minha agulhinha na hora de aplicação. Então, é importante que vocês tenham essas informações, que vocês saibam dessas características individuais para conseguir avaliar o cliente da forma adequada, tá? Se essa cliente aqui fosse minha, né? O que eu faria? Gente, microagulhamento, cartuchinho nano, DMAI 8% para eu conseguir o quê? Melhorar essa ptose palpebral. Para a gente conseguir ter uma ação legal. Então, assim, a gente sabe também, né? Nossos recursos para intercorrências como essas, eles são limitados. Mas eu sei que se eu tiver estímulo inflamatório, induzir renovação significativa, tiver aí a indução, né, de fatores, de ativos, que vão induzir esse reparo, eu vou minimizar o tempo dessa intercorrência. Quer dizer que se eu fizer hoje, amanhã vai estar certo? Não. Quer dizer que talvez os 3, 4, 5, 6 meses que durariam, a gente vai fazer durar metade. Mas a cliente tem que estar ciente que, de repente, pode ter ali 45 dias, 60 dias de desconforto, de uma certa assimetria e paciência. Não tem jeito. Para quem trabalha com microcorrentes, a gente tem a microcorrente, tem até indicação de fisioterapia. Mas, é claro, eu não vejo, assim, a necessidade de uma fisioterapia tendo os recursos, né? Mas para quem é fisioterapeuta e trabalha com estética, é uma possibilidade, tá, gente? Quanto à aplicação ainda da toxina botulínica, quando a gente pensa assim, né, nessa região de orbicular da área dos olhos, gente, o que é bem importante a gente entender, tá? Eu vejo isso muito quando eu faço aplicação nos meus primeiros 15, 20 dias. A gente sabe que quando a gente tem essa musculatura, na verdade não, quando a gente tem a nossa região sem um subcutâneo, uma musculatura, né, a gente movimenta o tempo todo, a musculatura de orbicular quando sorri, enfim. Então, quando a gente bloqueia esse movimento, que é exatamente o que a gente faz com a toxina botulínica, o que a gente inibe um pouquinho? Do sistema linfático da região, porque a gente sabe que essa região, a musculatura, o movimento da musculatura, esse, né, contrai e solta, induzem ou agem como se fosse um bombeamento, estimulando esse sistema circulatório linfático da região a quê? Fazer captação de líquidos. Então, pode ser comum, nesse pós-procedimento de até 20 dias, mais ou menos, a gente ter a sensação de peso na área dos olhos. Eu que não tenho bolsa, normalmente o meu pós-procedimento de toxina, eu fico como se tivesse um leve edema quando eu acordo. Por quê? Justamente por conta dessa descompensação, desse ajuste que meu organismo tem que passar a ter de captar os líquidos nessa região da área dos olhos, quando essa musculatura está o quê? Paralisada. Então, uma outra característica que é comum para quem já tem aquelas bolsas, né, ou até aquela bolsa tanto de líquido quanto bolsinhas de gordura, é que num pós-aplicação de toxina botulínica, ele tenha isso nesses primeiros dias um pouquinho mais evidenciado. Então, o que eu preciso deixar claro para o meu cliente? Olha, de repente, você vai ter que, né, entender que nesses primeiros dias vai ser assim, mas vai sendo suavizado, tá, gente? Então, assim, tendo esse cuidado para que justamente a gente consiga otimizar os nossos resultados e mais do que isso, né? Otimizar as nossas expectativas, né? As expectativas do cliente, principalmente. Porque eu falo, a partir do momento que ele veio até nós, ele veio com uma expectativa. Ele veio com uma necessidade. E a expectativa dele está relacionada também à experiência que eu vou promover para ele, né? Então, é por isso que é importante que a gente tenha recursos e tenha entendimento para, poxa, diante de uma intercorrência, será que é uma intercorrência? Será que agora eu já tenho que me preocupar? Será que eu tenho o que fazer? Não tenho o que fazer? Vou entrar com outros recursos? Vou esperar? Tá, gente? Então, a ideia é que justamente a gente consiga trazer essa clareza para vocês, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui?
Agora eu tô com o chat, tá? Se vocês quiserem mandar ali. E aí, gente, a gente tá chegando no fim da nossa aula. Como vocês sabem, a última aula, né? É a hora do print. E agora, gente, olha, agora, mais do que nunca, vocês vão fazer o print comigo, que além das outras premiações, também tô na finalista do Business Awards. Então, ó, aproveitem, façam o print que vocês estiveram aqui, que vocês tiraram um tempinho para se dedicar, para estudar, e me marquem, vocês já sabem, né? A obrigação de vocês é tirar o print e me marcar. Vamos lá. Minha maior insegurança não é nem as intercorrências, mas sim de não entregar o resultado esperado pelo cliente. Nadine, assim, ó, sempre que a gente consegue fazer uma boa avaliação, quando a gente consegue ter uma reconstituição legal, quando a gente segue todo o checklist, né, essa questão, avaliação, identificação de quantas unidades são esperadas, quantas, né, são necessárias para aquela musculatura, para aquele vetor de força. É muito difícil a gente não ter resultado. Existem casos que são muito, muito, muito pontuais de não ter resultado, e assim, sempre, gente, sempre, sempre, sempre que a gente teve relação com o não ter resultado, ou assim, também nunca não tive resultado, mas já tive resultados que não foram o esperado. Então, assim, isso, infelizmente, quem tá no jogo, né, é um risco. Então, assim, sempre eles tiveram relação com condição do organismo. Então, cliente com anemia, gente, você pode ter certeza que a ação da toxina botulínica vai lá embaixo. Por quê? Normalmente, a gente tem assim, né? Agora entrando assim um pouco nessa parte da estética integrativa, tá, gente? Quando o cliente tem anemia, normalmente vai no médico, o médico até pode suplementar. Ele vai suplementar com ferro. Aqui, a nossa região, o ferro é o mineral mais abundante na nossa alimentação, no ar, em tudo a gente tem ferro. Então, quando a gente tem anemia, normalmente não é anemia de ferro, é anemia de zinco, que é o que faz o transporte do ferro no sangue, o que faz a oxigenação, o que é um precursor, enfim, tudo que não funciona muito bem normalmente, ele tem relação com o zinco, que ele é essencial em diversas funções. Então, o que acontece? Muitas vezes, existe essa ideia de que tem anemia e é ferro, e não, e é zinco. E nesses casos, gente, a gente não vai ter uma ação como a gente gostaria. Por quê? Porque aquele organismo não está numa condição de receber a toxina naquele momento. Aí é por isso que a gente volta lá no quê? Suplementação. Independente de como está a ingesta, né? Poxa, é uma ingestão legal, uma dieta legal, é rica em não sei o que, não interessa, a gente suplementa. Por quê? Porque eu minimizo o meu risco de não ter o resultado, tá? As pessoas ficam com receio de fazer pressurizada, com medo de resultado não ser tão bom com agulhas. Então, isso é uma coisa, assim, que eu falo muito, né? O cliente, quando ele vem para o nosso consultório, ele nunca vai vir falar assim, eu quero fazer toxina botulínica com pressurizada. E, na verdade, nada, né? Ou eu vim para fazer uma redução de gordura com intradermoterapia. A gente, como profissional, que tem que identificar qual é a necessidade, o que está dentro da nossa alçada, o que a gente está seguro para fazer, né? O que está dentro do meu limite, do que eu conheço, do que eu me sinto confortável para poder evoluir para a minha próxima etapa. Então, tudo isso são a gente usa como poder de argumentação. A partir do momento que a gente entende, por exemplo, gente, a pressurizada, né, que as pessoas têm receio, as pessoas têm nas suas crenças, até por conta dos profissionais mesmo, né, que quando a gente vai ver, estão falando um monte de besteira e a pessoa não conhece a pressurizada. Aí você vai ver o que ela ensina, ou, né, o que ela fala, o que ela aplica sobre intradermoterapia, também não está nos conceitos da dermoterapia.
Por quê? Porque é o que a gente está falando, intradermoterapia, né? Pressurizada ou tradicional. A intradermoterapia, ela está relacionada à entrega de ativos a nível dérmico. Quando a gente trabalha com toxina botulínica, a gente tem origem e inserção muscular a nível dérmico. Por isso que quando a gente movimenta, ele faz o repuxamento dessa pele. Por quê? Porque ele está com origem e inserção nessa região. Então, gente, a toxina botulínica, ela age por afinidade. Ela é uma proteína inteligente, que ela vai se ligar com o receptor dela. Então, assim como quando eu aplico com agulhas, eu vou dosar o meu volume conforme vetor de força. Poxa, eu vou trabalhar uma região de prócero, que eu tenho uma musculatura mais profunda, eu vou trabalhar com 5 unidades. Eu vou trabalhar um corrugador, 5 unidades. Entende? A partir do momento que eu consigo fazer esses ajustes, eu entendo que eu só saio de um meio de aplicação, dispositivo, né, de aplicação, para outro. Então, o que que muda? Num eu tenho agulha, num eu tenho a pressão. A pressurizada, ela funciona para fazer imunização. Como que a gente imuniza? Como que se toma vacina, gente? Musculatura, deltoide, ou então glútea. Eu preciso injetar o quê? Uma proteína inativa, né? Mas eu faço isso a nível muscular. Quem aqui não tomou aquela vacina de colégio, gente? Que a gente ficava na fila e só ouvia os disparos? A gente ficava esperando para receber aquilo lá, a gente foi imunizado com pressurizada. Ele pegou nível muscular do braço, por que não pegaria de região da face em que a pele tem 4 milímetros, 1 milímetro, 0,4, dependendo da região, entende? Então, o cliente, muitas vezes, a gente mesmo como profissional, pelo que a gente ouve no meio, a gente cria as objeções. O cliente, ele não sabe. Tanto é, gente, até assim, né, saindo um pouquinho assim, só para focar nessa parte de pressurizada. Quando eu comecei a trabalhar com pressurizada, aqui, quando eu fui fazer o curso fora e voltei, no dia que eu cheguei, eu já tinha cliente para fazer procedimento, não importa qual procedimento fosse. Elas só queriam fazer. Por quê? Porque eu criei um burburinho aqui por dentro. Olha, eu vou fazer uma tecnologia nova, um injetável sem agulha, você não sente dor, você vai ficar confortável, você vai ter o mesmo resultado. E eu fui criando isso que no dia que chegou meu material de trabalho, eu tinha lista, eu podia escolher o cliente que eu ia atender. Entende por quê? Porque a gente vai criando esses burburinhos, né? A gente vai criando o quê? Esse desejo. O nosso cliente, ele é leigo, gente. Inclusive, se a gente for parar para ver, né? Tem muito cliente que chega aqui, eu quero fazer botox na boca. Eu quero fazer botox nos lábios. Ele não sabe o que é botox, o que é preenchimento, o que é bioestimulador. Nada. Vai do quê? Da gente como profissional entender como a gente consegue conscientizar esse cliente do que ele precisa. E assim, sei lá, eu tenho receio de agora trabalhar com agulha, gente, apesar de ser super de boa, toxina é de boa mesmo. Vocês aprenderam musculatura, vocês aprenderam mapeamento, vocês aprenderam vetores de força, linhas de segurança. Não tem por que sair do que vocês viram dentro do curso para tentar ousar e, de repente, encontrar uma intercorrência no caminho. Mas dentro do que vocês aprenderam, dentro das aulas, tudo é muito seguro, independente se eu vou trabalhar com pressurizada ou se eu vou trabalhar com as agulhinhas, tá? Então, se sintam seguras quanto a isso. Poxa, eu quero, de repente, começar com a pressurizada. Tudo bem, não, eu já me vejo trabalhando com agulhas, ou eu só trabalho com agulhas. Gente, é para todo mundo. É para todo mundo. A gente chegou justamente numa possibilidade de técnica, numa possibilidade de aplicação que eu consigo colocar para todo mundo. Para aquele cliente, eu tenho um cliente aqui, gente, ele é uma figura. Agora acho que ele já gosta de vir aqui. Mas ele no começo ele não vinha. Ele começou vindo porque a esposa dele é minha cliente. E ele fala, tanto é que na avaliação, né, a primeira vez que eu falei com ele, o que tirou você aqui? Pergunta para ela. Eu tô aqui sem querer estar aqui. Pergunta para ela. Foi ela que me arrastou. Então, assim, o que ela queria que ele fizesse? Toxina botulínica.
Quando eu falei que toxina era com agulha, ele falou, mas eu não faço. Você pode me amarrar nessa maca, você pode me... o que for, não faço. Não, então a gente pode fazer com pressurizada. Como é isso? Mostrei o barulho, mostrei que fazia a mesma, coloquei a aguinha no cartucho, dei disparo, tudo. Os dois são meus clientes. Ela, a gente vai na agulhinha, que ela tá tudo bem, e ele é na pressurizada. Então, gente, a gente vai fazendo ajustes, tá? A ideia é justamente essa, o quê? Pegar toda a porção de clientes que chegam buscando o tratamento, né? Os recursos que a gente tem. E aí a gente alinha. Vou trabalhar com o quê? Com cânula, com agulha, com pressurizada? O que vai ser legal? O que o meu cliente tolera, tá? Lembrando que a gente chegou nas técnicas no mesmo resultado. Porque também, senão, não faria sentido. Eu vou trabalhar com toxina botulínica na pressurizada. Na pressurizada dura 1 mês, na agulhinha dura 6. Um exemplo, tá? Não faria sentido nenhum também para o cliente. Não faria sentido nenhum para a gente ensinar para vocês, entendem? Por quê? Porque eu quero chegar exatamente no mesmo resultado. A gente quer chegar no mesmo lugar. O que vai mudar? O carro. Eu posso ir de Mercedes, eu posso ir de Audi, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de avião, mas eu quero chegar no mesmo lugar. Então, o intuito é esse, oferecer recursos para vocês, e vocês conseguirem escolher o que se alinha com a realidade de vocês e do cliente. Certo, gente? Entendido? Todas as fotos que tem ali no antes e depois tem um mix. Inclusive, tem ali, Nadine, no meu perfil, o mesmo rosto, que metade está com agulha e metade está com pressurizada. Tem não só o resultado, a diferença de resultado, como a durabilidade, que a gente foi acompanhando. Então, tá lá no meu feed, lá para baixo. Você vai ter que dar uma olhadinha. Mas tem, tá? Ó, eu faço intradermo capilar com agulha e pressurizada, depende de cada cliente mesmo. Tem uma cliente que experimentou as duas e prefere a pressurizada. Exatamente. Então, vai muito, gente, do que cada cliente vai ter de conforto, tá? O importante é o quê? É que vocês tenham os recursos, tá? Até mesmo lá dentro da página do curso da imersão, tinha resultado tanto de agulha quanto de pressurizada também. Então, a gente não selecionou só resultado de agulha, nem só selecionou resultado de pressurizada. Tem um resultado da cliente que foi modelo do próprio curso mesmo, que foi do curso de Botox da pressurizada que está lá. Então, gente, os resultados realmente são os mesmos. Você tem que trabalhar com a técnica de pontos avançados. Aí também não dá para trabalhar com a hiperdiluição, que tem outro objetivo. Agora, se você trabalha com pontos avançados com a pressurizada ou na agulhinha, o resultado vai ser a mesma. Tá, gente? Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos, certo? Intradermo fica bem mais tranquilo depois de fazer a aplicação com a pressurizada. Eu falo assim, a gente vai fazendo uma escadinha, né? Vai evoluindo, vai chegando. Às vezes na pressurizada tem menos sangramento, enfim, tem ali mais conforto. Tem um cliente que também não está inseguro com a agulha. Depois, quando você vai para a agulha, quando vai para a cânula, e você passou pela experiência da intradermo com a pressurizada, você realmente fica mais tranquilo. Então é legal, vai fazendo uma escadinha, assim. Eu acho que é um recurso válido, né, para quem tem esse interesse de oferecer uma opção a mais, como também é um recurso que muitas vezes pode não fazer sentido nenhum. E, gente, tá tudo bem. Tá tudo muito, muito bem, porque eu acho que a gente, como profissional, tem que escolher conforme o que faz sentido, né, gente? Com o que a gente se sente seguro e com o que a gente se sente confortável, né? Também para atender. Gente, é isso. Eu daqui a pouquinho vou entrar em atendimento, eu tenho que dar o play aqui nas minhas coisas, porque quando eu vou montar a coisa de aula, eu tiro tudo da minha mesa, vira tudo uma bagunça. Depois me contem o que vocês acharam desse formato de aula, tá? E aí me marquem aí na hora do estudo, vocês já sabem. E daqui a pouco eu mando o link para vocês começarem a votar muito. Para eu ganhar o meu Estética Business Awards. Que agora eu tô muito chique, gente. Muito chique. Gente, beijos para vocês. Não vi, Sandra.
se a gente aplicar no lugar correto, pode fazer halo de dispersão maior e dar intercorrência? O halo, gente, da difusão, ele vai estar relacionado ao tipo de reconstituição que vocês fazem, tá? Sempre que a gente trabalha com a reconstituição seca, eu tenho a minha toxina botulínica íntegra numa menor quantidade, né? Enquanto que numa reconstituição tradicional, eu vou ter que, a tradicional a gente vai reconstituir a 2:1, tá? Então, a cada 2 unidades que eu conto na minha seringuinha, eu vou ter uma íntegra de toxina botulínica. Então, sempre que eu vou trabalhar com o tradicional, por exemplo, uma região de prócero, que precisa de 5 unidades, né, íntegras, eu vou trabalhar com a reconstituição seca, eu vou entregar 5 unidades. Agora, se eu vou trabalhar com a reconstituição tradicional, eu vou ter que entregar 10 unidades. Então, eu já vou ter o quê? Um volume maior para entregar numa musculatura pequenininha. Quer dizer o quê? Que eu vou ter um halo de difusão muito maior. Sempre reconstituição, eu gosto de trabalhar reconstituição seca, tá, gente? Se é pressurizada, se é agulhinha, vocês aprendem as 2 possibilidades, mas a minha preferência sempre vai ser pela reconstituição seca. A gente vai entregar a toxina íntegra num menor volume. Então, isso faz com que a gente acerte bem na veia, onde a gente quer fazer a entrega da nossa toxina, tá? Que a gente não tem essa dispersão muito grande. Então, reconstituição a seca 1:1, tá, gente? Certo? É isso nessa aula, gente. Muito obrigada por quem esteve por aqui. E aí, a partir de amanhã, a aulinha disponível lá na plataforma de vocês. Para quem, de repente, né, saiu antes ou chegou depois, enfim. Tá bom, gente? É isso, então. Beijos para vocês e até a próxima terça-feira que a gente tem aula de novo nesse mesmo horário. Tá bom? Beijo, gente. Até, boa semana. Uma agenda muito lucrativa ao longo dessa semana para vocês. Beijos.